Sejam bem-vindos para mais um Fazendo Agora. A gente entrou no segundo dígito com vontade, episódio 11. Tu confia aí nos dados ou confia nos dados, dependendo de como você interpreta, porque quando a gente criou o nome do podcast, alguém registrou ele errado. Não vou falar quem foi. Esse Antônio dá trabalho, cara. Antônio faz umas coisas erradas aqui, pelo amor de Deus. Ele bota a culpa no filho, né? Foi uma pessoa cujo nome começa com A. Temos Aaron Antônio. Verde, gente. Pelo menos já tirou fundo verde. Temos Aaron Antônio e o meu nome é Marcos André. Então, não sei. Qual não sei dos quem foi três? que fez isso. Nunca saberemos. Quem foi dos três? Nunca saberemos. Mas sejam bem-vindos ao episódio 11 de Confia aí nos Dados. Hoje a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente, mas que também tem a ver. Hoje eu acho que a gente entrar numa discussão tão alto nível, a gente quer falar um pouquinho sobre algo que provavelmente todo mundo sofre, né? Dói para todo mundo, que são essas expectativas irreais setadas pelas vagas que todo mundo vê por aí. Eu acho que toda área, todo mundo em todas as áreas de tecnologia, principalmente, ou pelo menos eu posso responder pelas áreas de tecnologia, né? Tem essa dor, né? Eu posso dizer. Mas vamos falar hoje especialmente sobre a área de dados. Eu acho que tem muita coisa pra gente falar sobre isso. Mas é aquela história, né? Antes da gente começar, acho que a gente pode falar um pouquinho sobre o mundo dos dados como um todo, né? Trazer um pouquinho de notícias. E eu acho legal, pelo menos eu tenho gostado desse esquema. Então, assim, gente, vocês têm alguma notícia para trazer hoje? Nessa semana do dia 15 de abril de 2024? Eu não. Não, tem gente, vocês não têm nenhuma notícia. A única notícia não beira aí literalmente inteligência artificial como um todo, né? Mas que provavelmente o usuário que não está tão próximo aí dos lançamentos de inteligência artificial generativa, tá? Inteligência artificial como um todo deve estar bem empolgado, porque o Galaxy AI está chegando aí agora com inteligência artificial pronto para o usuário utilizar, né? Então ele não vai ter que mais acessar um web browser para literalmente abrir um chat GPT, um cloud e começar a conversar com inteligência artificial generativa ou ter recursos de inteligência artificial como um todo. Ele agora vai ter isso na palma da mão, né? Então, assim, é uma novidade mais para o usuário básico. Voltou o Antônio. Voltou. Eu não sei o que o Antônio falou. O Aaron não sabe o que o Antônio falou. Mas quando o podcast for no ar, a gente vai saber o que o Antônio falou. Pois é. A mágica da inteligência artificial. A mágica de como a gente faz um sistema resiliente. Cara, assim, não é bem uma notícia, mas eu queria comentar que essa semana também o ChatGPT, né, a plataforma, teve uma atualização, então teve o release oficial, né, do que seria o ChatGPT, o GPT-4 Plus, né, o Turbo, né? E aparentemente o pessoal não ficou muito contente com a atualização. Ah, é? Isso eu não fiquei sabendo, não. Eu não vi nada de feedback sobre ele. Eu soube que ele lançou, eu vi as notícias, mas assim, do meu ponto de vista, foi tipo uma notícia muito en passant. A única coisa que eu vi. Então, a ideia, né, é que teria uma diferença tão grande quanto do 3 pro 3 Turbo, né? 3.5 que Turbo. Foi uma diferença, assim, absurda, gigantesca, né? Quando teve. Exatamente. E aparentemente não mudou praticamente nada. Então o pessoal ficou meio surpreso, assim. Tem até sigo algumas pessoas que fazem benchmark, né, de modelos e tal. E o pessoal tá bem decepcionado, assim. No final das contas não muda muita coisa, né? É mais oficializando um release, mas pra pessoa que já assinava, cara, não muda muita coisa porque não muda valores, não muda nada, né? Entendi. Então tem essa pequena notícia aí. Eu tenho duas para trazer, né? Não sei se vocês estão a par, mas tem uma empresa que colocou o maior hype nesse negócio, que é aquela Humane, se eu não me engano, e eles lançaram um pin que você coloca, que ela se diz como sendo algo para Powered by AI.
Uhum. Tem vários lugares que estão colocando esse negócio agora, fazendo reviews desse negócio. Teoricamente seria um novo smartphone. Não sei se vocês já viram sobre isso. Eles falam muito disso. E aí saíram vários reviews disso, e assim, a ideia desse treco é ele ser muito um novo smartphone. Só que review. A gente que trabalha com isso, a gente já identificou exatamente qual é o problema. Ele demora para responder. Por quê? Porque por trás ele está mandando tudo para uma API que está processando, que espera LLM para dar a resposta, né? Então, Uhum. assim, todo mundo está falando que o tempo de resposta é demorado e todo mundo está colocando a conta do aparelho, quando na verdade não é bem a conta do aparelho, né? Sim, Então, exatamente. bem, essa é a notícia 1 e vamos começar com a notícia 2, que eu queria trazer também para vocês, que é o seguinte sobre isso. Vocês já viram, não sei se todo mundo está sabendo, a questão da Alexa, que ela nos meses para cá a qualidade dela tem caído grotescamente sobre qualidade de resposta. Tem sido algo bem forte, né? Uhum. E a Alexa não usa LLMs por trás. Então, fica muito aí a par sobre a questão de e aí, né? O que está acontecendo? Tirando o fato que eles mandaram embora metade da equipe da Alexa e a Alexa não dá dinheiro para a Amazon, por incrível que pareça, o que está acontecendo, né? Provavelmente eles vão lançar um produto novo. A minha Uhum. expectativa era que eles iam lançar um produto melhor, não que eles iam emburrecer o atual para lançar algo um pouquinho melhor para parecer muito melhor. Mas, gente, notícias dadas, vamos seguir para o nosso tema. Por favor, Antônio, como sempre, introduza o assunto. Isso, gente. Detalhe que vocês não perceberam, mas eu caí, né? Vocês Eu podem ver percebi. que pelo fundo voltou, né? O fundo mudou completamente. Tava num local que a Antônio, internet não fica. Diga. liga o seu cancelamento de eco, porque acho que tá pegando um pouco de ruído aí. Houston, we have a problem. Ele não quer ligar. Tem problema, tem problema. Vamos assim mesmo. Bom, tá pegando ruído ainda? Quer que eu desligue? Deve ser o Não, não. ventilador. Não, tá de boa, cara. Pode ir lá. Vários problemas técnicos nesse episódio, que delícia, mas vamos lá. Episódio de hoje, a gente vai falar sobre as loucuras que o RH pede. Basicamente, você que está querendo entrar na área de dados, na área de inteligência artificial, você por acaso já se deparou com aquela vaga que parece que você é o departamento de um homem só? É sobre isso que vamos falar. E aí eu quero só colocar assim, a gente vai falar daqui porque o nosso foco é a área de dados como um todo, né? Nem IA, a área de dados como um todo, mas assim, eu acho que a gente está muito perto da área de tecnologia, né, como um todo, então acho que qualquer pessoa vai sentir essa dor. Mas tem um caso muito maneiro na internet que eu só queria deixar aqui, que é, cara, se você procurar, você vai achar. Tem uma. Esse é lindo porque ele exemplifica todo esse problema. É uma vaga, isso é de uns anos atrás, aonde a pessoa na vaga, quem quer que foi o recrutador, pedia, acho que era na época, tipo assim, ela pedia 10 anos, ou 12, ou 15 anos de experiência em Docker, se eu não me engano. Acho que era Docker. Posso estar falando besteira, gente. Mas eu tenho quase certeza que era isso. E o cara vai e responde para a recrutadora: eu tenho 8. Aí a recrutadora fala: poxa, a gente está procurando alguém que tenha, acho que era 12, uma coisa assim. Aí o cara, mas olha, não tem ninguém com esse tempo de experiência, porque a tecnologia não existia. Aí a recrutadora tira assim, tenta mandar uma presunção, né? Tipo, não, você que não, né? Você que não sabe, não tenta. Aí o cara, não, eu sei. Eu que criei o Docker. Então, assim, isso exemplifica bem o assunto que a gente vai tratar aqui, na minha visão, que é Uhum. esse descompasso. Porque, assim, eu acho que a gente pode separar em duas coisas, minha opinião. Existe o Uhum. descompasso entre a falta de conhecimento dos recrutadores, que gera essas coisas, tá? E existe o descompasso entre a falta de noção do pessoal querer criar essas
como é que eu posso dizer? Esses departamentos de um homem só, né? E em dados isso acontece muito Uhum. porque, não, por exemplo, eu vou falar como cientista de dados. Cara, você vê vaga de cientista de dados e você vai ler a necessidade, cara, as pessoas não sabem o que é um cientista de dados. Eles estão pedindo cientista, engenheiro, data vis, data analytics, arquiteto, governança e o cara que vai fazer o café, né? Uhum. Eu acho E que um ponto até. a comentar sobre isso, tá? É o simples fato de que por que as empresas brasileiras perdem muito profissional para as empresas americanas? Tá? Acontece que lá a maturidade é maior e acaba que as vagas em si, elas não solicitam tantos pré-requisitos para o usuário assim. Por exemplo, eu fui Eu já trabalhar vou como de cara especialista. deixar minha discordância, tá? Porque eu não acho que isso é um padrão necessariamente. Mas sim, a gente perde muita gente pra galera de fora. A gente perde, mas eu falo até mesmo pela minha atuação. Hoje eu trabalho numa empresa americana, eu fui contratado como especialista de Tableau e eu trabalho nisso. Eu até mexo com Snowflake, com engenharia de dados, mas por curiosidade, para aprender, para ser um profissional mais completo. Mas eles não exigem isso de mim. E isso eu acho uma loucura. Tipo assim, para mim foi um mind shift absurdo, sabe? E aí, quando eu olho as Sim. vagas brasileiras, eu fico assim, é exatamente isso que você tratou, Marcos. Tipo, eles querem tudo, eles querem um cara que faça tudo. E aí eu te digo, é porque o cara vai fazer tudo? Não. É simplesmente porque eles querem que aquele cara também seja um possível step, se eles precisarem fazer um downsize de equipe, tá certo? Reduzir e aquele cara fazer atribuições que não vão ser dele. Ou você está partindo do pressuposto de um downsize. Ou tem o fato de que a equipe já é pequena. Né? Até adicionando a isso, ao do que a gente tá falando, né? Tem dois pontos que eu queria colocar. O primeiro deles é que o objetivo do vídeo aqui, né? Apesar de também ser isso, não é a gente simplesmente apontar ali que putz, as vagas têm e tem uma deficiência, vamos dizer assim, né? Por parte dos recrutadores da forma como elas são construídas em si, mas também para ajudar os profissionais de dados a entender que, cara, você não precisa atender todos aqueles requisitos para você se inscrever naquela vaga, ou muitas vezes para atender muito além do que você precisaria, né? Aquela vaga. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto que também acho que é super importante. Isso parte, acho que já ficou um pouco mais claro no mundo de TI, né? Na verdade, no mundo do desenvolvimento de software, que ainda não está claro em dados, é que existem categorias, né, dentro da área de dados e não dá para você fazer tudo. Porque em desenvolvimento a gente já entendeu isso, cara. O cara que ele se diz, ou a vaga que procura um cara full stack, geralmente esse cara não é bom em nada, tá ligado? Assim, ele é mais ou menos em back-end, ele é mais ou menos em front-end. O front-end dele, na verdade, não existe, ele é back-end e ele consegue se virar com bootstrap da vida para fazer front-end ou com O algum framework famoso, de... o famoso pato. É, Exatamente, Você conhece o exatamente. pato? porque que voa nada e anda e não faz nada direito, né? Mas Então, Exato. aí, E aí, só vou cara, colocar uma. Deixa eu só colocar uma pimentinha no que você falou, que é o seguinte. Porque a área de tecnologia, vírgula. Que na área de tecnologia, como todo desenvolvimento de software, criou-se esse nome bonitinho, full uhum, stack, que foi um jeito que eles acharam de, tipo, oficializar o faz tudo, né? exato, exato. Vamos ser bem sinceros. Uhum, Eu sou. Tipo assim, quando o cara fala sou full stack, na verdade o cara tá falando. É isso, né? Vamos ser bem uhum. sinceros. Isso aí, se É, alguém estiver ouvindo isso e você é full stack e você se sentir ofendido, me desculpa. Mas tu sabe que é verdade, né? geralmente é assim, é um cara que ele é back-end e ele consegue se virar com outras coisas. Né? É Exato. o que é o mais comum. Por quê? Não porque tipo, o front-end é fácil, mas existem alguns frameworks que dá pra enganar ao mínimo, né? Dá pra você criar aquele negócio que o pessoal fazia no início dos anos 2000, né? Vou criar um site, né? Porque o front-end dá pra enganar com um framework. Vai ficar bom, vai ser performático, vai ser... Não vai, não Quem vai, nunca né? brincou com front page, né? Que É, vinha no Windows e no Office, o front page.
Ó, eu vou entregar a idade, né? O FrontPage 95, Express 95, e depois o FrontPage 2000, que fazia site. Tudo em HTMLzão. Eu Até brincava com porque, isso. até porque, diga-se de passagem, o FrontPage nem tá mais hoje na Suite Office, né? Mas tudo bem. Vamos ficar tranquilo. O Eu pessoal da Cara, nova sei, geração nem é por sabe o isso, que que é. é por isso que eu tô entregando a idade. Tipo, pra pessoa descobrir o que é FrontPage, tem que jogar no Google. E não é o FrontPage dos resultados no Google que eu me refiro. e cara, assim, do mesmo jeito que hoje a gente vê várias vagas de Data Full Stack, né? Já estão usando Eu esse já. nome? Cara, não, eu que inventei agora, tá? É, Não porque sei, bom, não sei se eu inventei também, não vou trazer esse Ma- mérito não, aqui. não Mas cria esse esse nome, ponto, cara. Não mas faz esse ponto isso. vai ser tocado depois, tá? Porque hoje, quando eu Assis. discuto em grupos, o pessoal vira e fala assim: o que que é um engenheiro de BI? O pessoal estava outro dia no grupo discutindo, porque a gente já viu essa vaga, engenheiro de BI. Tipo, Uhum. BI Engineer. O que é um BI Engineer? Será que é o cara que vai fazer todo o BI por trás? Ele vai montar lá o hardware que vai fazer funcionar a... Mas, cara, de verdade, assim, eu acho que esse é um ponto que a gente pode entrar depois, eu só não quero perder o fio da meada, mas o engineer, o pessoal vem colocando em quase todas as vagas que você imaginar, né? Tipo, tem um cientista de dados gourmet, que antes era o Machine Learning Engineer, depois tinha agora tem o Machine Learning Engineer Gourmet, que é o AI Engineer, né? Então, cara, assim, no final das contas eles vão gourmetizando o negócio, mas no core, né, são essas vagas ali. Metizando o negócio. Assim, no final das contas é um cientista de dados, ele pode ser especialista numa área, porque isso acontece também, né? Muitas vezes, por mais que a gente já tenha macro áreas muito claras dentro de dados, né? Dentro de uma macro área vai ter especialistas em uma determinada tecnologia ou em uma determinada técnica, né? Então isso pode acontecer, e aí os caras vão lá e metem o engineer na frente pra gourmetizar o negócio. Mas assim, Tinha pensado dessa forma. Verdade. mas do que eu tava falando ali, até me perdi um pouco. Mas uma coisa que é super importante, né, de a gente entender é que essa parte, né, do que o pessoal procura de full stack tá muito associado ao que o pessoal busca em desenvolvimento de, cara, eu tenho um time super reduzido de dados, porque tem várias empresas que sequer tinham uma área de dados há 5, 7 anos atrás, né? Então vem surgindo aí áreas de dados que tem um budget pequeno, então preciso contratar poucas pessoas. Se eu preciso contratar poucas pessoas, eu preciso contratar poucas pessoas que fazem tudo. E aí, no final das contas, eu não tenho uma área de dados de fato, tem algumas pessoas que fazem um pouco de tudo, que na verdade não fazem porra nenhuma, né? Eu tenho pra mim que, assim, opinião minha sobre o que eu vejo. Sim, a área de dados não é uma área que você tem que ter por obrigação. A área de dados Uhum. ela é uma consequência. O que eu quero dizer com isso? Ela é uma consequência de maturidade da tua empresa, da tua organização. Eu não vou falar empresa necessariamente, de organização, etc. Então, assim, cara, se você não tem condição de ter, é porque provavelmente você não deveria ter para começo de conversa. E muitas vezes. Ah, mas você tá falando. Não, cara, é mais uma questão matemática do que qualquer outra coisa. Porque se você não tem condição de bancar, se você não tem condição de arcar, é porque provavelmente você não tem uma estrutura organizacional, uma estrutura tecnológica, você não tem uma amplitude de dados para tirar proveito do que essa área de conhecimento pode te agregar. E muitas vezes. Ah, mas você está falando que uma startup não pode tirar proveito? Pode, claro que pode. Sim. Mas tem muitas vezes que parece que o pessoal vai na coisa. Ah, eu preciso ter um cientista de dados porque eu preciso ter. Aí vai e Uhum. faz essas atrocidades de querer ter uma vaga dessa. Cara, Uhum. tipo, não é assim. Não precisa ser assim, né? Então Uhum. tem muito disso, né? É. É a minha visão. Eu Pelo tenho, menos cara, eu. eu tenho uma visão, acho que vai até um pouco de encontro com isso que você tá falando, porque do meu ponto de vista, eu entendo que uma área de dados, né, toda empresa que tem que ter, mas tem algumas coisas que eu acho que é necessária, né? Primeiro,
Se eu tenho uma área de tecnologia, ou seja, na verdade, vamos pensar de uma forma diferente, tá? Se eu tenho sistemas que eu tô criando ou mantendo, eu já entendo que eu preciso ter pessoas de dados. Não precisa ser uma área exclusiva de dados, pode ser até junto com TI, mas eu acho que eu preciso ter pelo menos arquitetos de dados e analistas de dados. Para quê? Primeiro, para desenhar a arquitetura de dados dos sistemas, porque isso é um problema, tá, dentro das companhias, e eu já me deparei com um problema ferrado sobre isso, que eu tô criando um sistema totalmente novo, e um engenheiro de software vai desenhar minha arquitetura de dados. E, cara, eu não tô falando que o cara não sabe fazer isso não, tá? Mas muitas vezes ele não sabe fazer isso da forma correta ou da forma mais precisa para que no futuro eu consiga dar escalabilidade pro negócio. Então, isso é um problemaço, e eu já tive vários problemas disso com sistemas novos, né? Ou sistemas razoavelmente novos. E depois uma área com analistas de dados, porque apesar de muitas vezes eu não precisar de um time de ciência de dados, né, para tirar insights robustos, ou de um time de data viz para construir dashboards, etc., muitas vezes eu preciso de um time de analytics para tirar o mínimo, sabe, sei lá, até analytics de uma lojinha ou de uma pizzaria, cara. Cara, às vezes é importante eu saber que o Marcos, ele pede todo sábado uma pizza de cato frango, entendeu? Porque o sábado que ele não pedir, eu posso ligar pra ele e falar, pô, Marcos, eu já pré-aqueci uma pizza de cato frango, você não quer uma pizza de cato frango? Ou, putz, eu já sei que no sábado o Marcos, o Antônio pede a pizza XYZ, e eu posso já pré-montar a minha pizza, né, nesse padrão e acelerar o meu processo. Então, não é nenhuma questão de, tipo assim, uma área de dados, né? É o analytics básico. Um analista de dados consegue Você fazer. não precisa de um cientista de dados dedicado para um negócio desse, né? Esse. Eu vou dar um exemplo bem básico. Isso que você falou. Cara, eu peço aqui onde eu moro. Tem pizzaria que eu gosto de pedir. Até uma franquia. Cara, eles sabem já qual é a pizza que eu peço. Porque eles provavelmente têm um sisteminha, etc e tal. Eles sabem qual é a pizza que eu peço. Cara, da sexta-feira, se eu passo uns dias sem pedir, umas semanas, eles me mandam a caceta de um cupom para pedir a pizza. O que eu faço? Eu vou e peço a caceta da pizza. Para eles é negócio. Porque a gente sabe que essas coisas, o custo para eles não é imaterial, né? O custo é outra coisa, né? Mas o problema aí que vocês estão evidenciando, gente, é um problema que ele é visível, né? Eu acho que o que é interessante da fala do Aaron ali é porque quando a gente fala principalmente de arquitetura, tem alguns problemas que são invisíveis, tá? Que o quando cara aparece que vem a trolha, né? Exatamente. E eu acho que é por isso que se reflete, tipo assim, em vagas, os caras querendo um full stack de dados, de TI, da porra toda. Porque, tipo assim, olha, pode ter um problema que vai surgir, ele sabe que pode surgir esse problema, ele não sabe qual vai ser o problema ou quando vai surgir, mas ele quer ter alguém preparado para ter um mínimo de conhecimento para resolver aquele problema. Tá? Assim, eu Então, daria até um enorme passo para trás. Pelo menos assim, sobre isso tudo que a gente está falando. Pelo menos para quem está ouvindo, né? Que é assim, cara, minha visão. O problema mais básico que eu vejo no dia a dia. Talvez não seja o problema que você vive, Antônio, porque você é data viz, né? Mas assim, a maioria das vezes, recrutador não consegue, recrutador barra vaga, não consegue entender a diferença entre procurar cientista de dados e engenheiro de dados. Ponto número 1. Sim. Não, aí vamos lá. Não é querendo defender o pessoal de RH, mas já defendendo, tá? A especialidade deles não é tecnologia. Então, quando você vira e fala que o RH não sabe a diferença, é porque alguém não soube levantar os pré-requisitos direito e não soube explicar para ele qual era o tipo de tecnologia e de profissional que ele tinha que procurar, gente. Tanto eu é não tô que o que você colocando na mais conta do vê... RH, não. Tipo, de falar que a culpa é dele. Eu tô colocando... do recrutamento, do processo, né? Isso, é do processo. Eu falo isso porque se você parar e reparar, gente, eu escutei isso. Cara, olha que curioso. Eu escutei isso foi do pediatra do meu filho. Tá? O pediatra do meu filho, ele é contra a consultora de amamentação. Só que eu tava comentando que eu e a Gisele fomos em consultora de amamentação e ele virou e falou assim, ó, sabe o que eu acho engraçado? Que há 20, 30 anos atrás não existia essa profissão. Sabe por que existe hoje? Porque tem muito pediatra aí que não está fazendo seu trabalho direito. Agora, você pode pegar essa analogia e transportar para o nosso problema aqui.
que é o seguinte: por que tem muita empresa especializada em recrutar profissional de tecnologia, empresa tech recruiter, brotando aí fora? Porque literalmente as empresas não estão sabendo dizer para o próprio RH o que elas precisam. Qual é a core capability, qual é a skill que ela vai precisar utilizar no dia a dia e qual é o problema que ela vai ter que sanar. Aí é mais fácil você contratar uma consultoria externa. Até falando sobre isso, é um processo até verdade. complexo, né? Porque assim, cara, no final das contas, porque é um problema que de fato ele parte até da própria área, né? Da própria área não conseguir identificar sua autodeficiência para encontrar profissionais para depois levar isso pro RH. Né? E no final das contas, o trabalho dessas consultorias não é nem de fazer recrutamento como elas fazem, né? É um trabalho de fazer um assessment para entender onde que está a fragilidade, para aí sim buscar um profissional no mercado, né? E o que a gente vê é o contrário. O cara vai lá e fala pro cara, vai, me descreve a vaga aí que eu vou achar um profissional para você. Não é suficiente, cara. Por que não é suficiente? Porque no final das contas, a própria área ela não consegue fazer essa autoavaliação para entender onde eu tenho deficiência, onde eu preciso de pessoas. Né? O que ela vê putz, eu tenho uma pessoa aqui que está sobrecarregada, eu preciso de alguém com o mesmo perfil que ela. Só que geralmente essa pessoa que está sobrecarregada é aquele cara que é o faz tudo. Porque ele não consegue fazer esse roteamento, né, de coisas, e aí eu preciso de um cara igual a ele. Só que eu não preciso de um cara igual a ele, cara. É exatamente o contrário. Né? Eu preciso de um cara que faça determinadas atribuições que ele consegue fazer. Né? E muitas vezes não faz bem também, mas enfim. Mas que ele consegue fazer. Né? Esse, inclusive, é um outro ponto muito interessante, Aaron, que é o seguinte: o cara saber fazer, já que a gente está falando do profissional pato, não significa que ele sabe fazer bem ou sabe fazer Sim. de maneira eficiente. Então, puta, se você me perguntar, pô, Antônio, você sabe fazer um site? Sei. Só que, cara, eu vou demorar um caralhão de tempo para fazer um site, sabe? Se você me pedir para fazer um dashboard, eu vou fazer tipo assim, ó, rapidinho. Olha, me pede para fazer quase qualquer coisa, mas não me pede para centralizar uma div, cara. Só não me pede para centralizar uma div. Porra. E, cara, uma coisa que eu acho que é super importante também, e eu já vi isso em várias vagas, não sei se isso é um fato ali, né, dentro da empresa depois, mas eu já vi isso em algumas vagas, mas isso é super importante, que muitas vezes você vai precisar ter um conhecimento mínimo, tipo assim, conhecer o conceito de uma determinada tecnologia para atuar numa determinada vaga, porque você vai lidar com outros profissionais. Então, cara, eu vou lidar com um engenheiro, eu preciso saber, sei lá, minimamente como funciona Spark no Databricks lá na Azure, porque eu vou ter que lidar com um engenheiro que vai me entregar os dados daquela forma, eu vou precisar consumir isso e atuar. Aí o cara coloca lá, na vaga, né? Requisitos. Você precisa ter experiência de X anos com Spark e Databricks na Azure. Cara, eu não preciso disso. Isso é um nice to have. Eu preciso quebrar. Isso daqui é o que você tem que ter. Você vai atuar o dia a dia com isso daqui. Isso daqui são coisas que você precisa entender o conceito, porque você vai lidar com outras pessoas que trabalham com isso daqui. E essas outras tecnologias que estão aqui nessa outra lista é coisas que você possivelmente vai ter que aprender em algum momento, porque lá no futuro a gente espera usar essa tecnologia. E por que isso faz diferença? Cara, eu vou precisar entender na vaga que é o seguinte: eu preciso saber a tecnologia X, Y, Z, porque eu vou atuar no meu dia a dia. Eu preciso saber o conceito dessa outra tecnologia aqui, porque eu vou lidar com pessoas que, né, no meu dia a dia, que vão tá lidando com essas tecnologias. E eu vou ter que ter disposição no futuro para aprender essas outras coisas aqui, eventualmente, porque a gente vai ter que lidar com ela lá na frente. Eu não preciso saber hoje. Sim. E aí você vê um monte de vaga que o cara ele tem que ser especialista numa Cloud X, tem que ser especialista numa tecnologia on-premise, tem que ser especialista na tecnologia open source, mas quando você vai ver, a empresa está on-premise, numa tecnologia open source, está esperando migrar no futuro para uma Cloud X. Usando Python 2.7, né? Usando Python 2.7. Entendeu? Eu diria até que, assim, colocando uma pimentinha a mais, além disso, da diferença entre o must have e o nice to have, aí, e voltando àquela analogia que eu citei, que você vê também, mais uma vez, surgindo o mesmo problema. Por quê? Porque, literalmente, o que você está exigindo do profissional, o profissional não consegue entregar, por motivos óbvios, aí cria-se uma nova vaga, né? Que eu, pelo menos, já vi em algumas empresas, que é o Data Translator, que é o cara que, olha,
ele não entende nem de negócios a ponto de fazer, nem de tecnologia a ponto de fazer, mas ele sabe o meio de campo dos dois. Então, a função dele ele vai conversar com tecnologia e entende como traduzir aquilo para o pessoal de negócios, aí conversa com o pessoal de negócios e volta com as demandas para o pessoal de tecnologia. Também Gente, conhecido por, há muito faz tempo tudo. atrás. Não. Severiano. Esse era, cara, esse era na lista de requisito, cara. Sim, Uhum. Na lista de Sim. requisito. Agora, sim. assim, por exemplo, voltando a esse negócio que o Aaron tá falando, né? Isso é uma coisa que eu sempre fiz na minha vida. Tu vai lá, tu vê uma vaga. Porra, a vaga tem. Sem brincadeira. Eu já vi vaga que tinha 3 páginas de requisito técnico. Coisa que, Uhum. porra, meu irmão, que, na boa, não existe pessoa no mundo que atende aquilo. No mundo que atende aquilo. Então, assim, dado a nossa conversa, talvez a gente deixe aqui também coisas para ajudar pessoas que estejam ouvindo isso. Sim, como é que eu atuo nessas coisas? Você tem um certo discernimento com isso, que é o seguinte: se a vaga tem muita coisa, você já pode ter certeza que ninguém vai te cobrar aquilo. Uhum. Isso é ponto número 1. Se passou de 3 itens, já ninguém vai te cobrar. Porque não tem ninguém com capacidade para. Ponto número 1. E ninguém trabalha com mais de 3 tecnologias especializadas no dia a dia. Não vai Uhum. ter, cara. Não vai ter. Não tem tempo. Não tem viabilidade técnica para tal. Então, assim, tu olhou a vaga, deu match em 3, minimamente, você se sentiu minimamente confiante com 3, filho, vai. Cara, Não até fica essa perdendo tempo, questão não. não é o tempo, né? Não é viável pra você usar, tipo, 3 tecnologias ou mais, né? E aí, Assim, cara, base, né? Porque se tu é, pega pra ler, a galera fica. O pessoal adora fazer sopa de letrinha, né? Porque tu uhum, vê lá, o cara põe Python, que é a linguagem de programação. Aí o cara põe Pandas, que é um módulo do Python. Aí dentro do Aí uhum, Pandas ele põe ele põe também R. Que, R, tipo que é assim, outra se o cara linguagem. usa Python, ele não vai usar R, mas ele exato. colocou lá R. Tipo Mas assim, quem em sã consciência vai fazer isso? Pode ter um cenário muito específico? Pode. Agora, se você é safo num, tu vai se virar no outro, cara. Tu vai. E também, assim, cara, uma coisa que eu queria comentar, né? Muitas vezes você até conhece mais de algumas tecnologias daquela, mas não faz sentido você lidar com tanta coisa no seu dia a dia, porque o próprio chaveamento de tempo, ele fica inviável, cara. A sua cabeça não tem essa capacidade de o tempo inteiro estar mudando de tecnologia e conseguir lidar bem com aquele problema. Sim. Então, até uma coisa que eu coloco, né? Você tem que sempre lidar ali com no máximo 2 coisas no seu dia, né? De trabalho nas suas 8 horas, 2 projetos ou 2 coisas que são distintas, para que você consiga dedicar pelo menos 4 horas de trabalho em cada uma delas, senão, cara, a sua cabeça não tem essa capacidade de chavear para um cenário totalmente novo e lidar com aquilo, né? Então nem faz sentido, para a empresa é totalmente improdutivo isso, né? E o que eu ia comentar também sobre essa parte do recrutamento, que eu até comentei no grupo que eu e o Marcos a gente tem ali de alguns profissionais de dados, né? Que eu coloquei essa semana ali, é que, cara, se você atende, né, boa parte dos requisitos que estão na vaga, e se você se enxerga como o macro profissional que está sendo descrito ali, então, tô procurando um cientista de dados pleno, tô procurando um engenheiro de dados sênior. Se você se enxerga com essa macro, né, visão e você consegue entender parte daquelas tecnologias ali, cara, pode se inscrever na vaga, porque muitas vezes, se você souber boa parte do que tá ali, ou uma pequena parte do que tá ali, você vai atender em 50% mais do que a vaga de fato precisa, né? não, Porque no final das contas é isso, né? Você vai lidar com essa macro área. Você não procura por eu sou especialista, que nem usar o exemplo do Antônio aqui, porque eu acho que é mais fácil. Cara, você não é um especialista em Tableau, você é especialista em DataVis, aí dependente da ferramenta, se ano que vem surgir uma ferramenta de mercado super dominadora, ele vai ter que aprender e ele vai aprender rápido, porque ele já conhece as outras, né? Então. Certo, se for Power BI. não, o Power BI é tranquilo. O problema mesmo é Lucra Studio, gente. Não, agora brincadeiras à parte, gente, vamos lá. Até aproveitando isso que você falou agora, que vocês falaram agora, e o que o Aaron falou antes de nice to have, must to have, tá? Se vocês pararem para pensar,
basta buscar aí no Google, rápido. Você vai ver coisas para você não se desanimar a buscar para uma vaga. E uma delas toca exatamente nesse ponto, do tipo, olha, você viu ali que já 3.000 pessoas se inscreveram naquela vaga. Saiba que quase que 70% não atinge quais são os pré-requisitos obrigatórios. Saiba que as empresas não conseguem dizer o que é obrigatório ali e o que é nice to have, tá? A menos que elas escrevam em texto. Então, cara, se você vê o título e se... Cara, você fala, pô, eu me imagino como um especialista em visualização. Eu vou me inscrever aqui. Vou me inscrever. Isso já vale, cara. Já vale, você já Depois eu vai quero estar falar muito bem sobre colocado. isso. Diga. Você tocou num ponto, duas coisas sobre isso. Eu vou colocar. Ponto número 1. Você vai lá, 3.000 pessoas inscritas no LinkedIn. Duas coisas. LinkedIn e Goop. Tá? Cara, nós três aqui sabemos que existem dois jeitos de conseguir emprego. Existe o jeito que as pessoas acham e existe o jeito que você realmente consegue emprego, né? Então, assim, tem o famoso mandar vagas no LinkedIn e no Goop, que, cara, é tipo assim, efetividade 0,1%, né? Uhum. Porque, por N motivos, um deles é esse aí, né? E outro, por exemplo, coisas que já vêm sendo burburinhos que já vêm sendo falados há muito tempo e recentemente esse negócio está começando a ferver. Eu vi recentemente, cara, de novo, isso não é uma pesquisa, não é uma comprovação, mas assim, cara, tá sendo muito falado sobre o fato de vagas fakes, com meramente o propósito de empresas colocarem vagas para mostrar para o mercado de que elas estão crescendo, porque se você tem vagas abertas, você teoricamente está crescendo, né? Não vou entrar nesse mérito. Segundo, Goop, cara, já contratei gente em outras empresas pelo Goop, já. Posso te dizer que é uma merda quando você está do lado do contratante para você filtrar, tá? Então, é uma merda de plataforma. E aí eu vou te dizer, sabe o jeito que você realmente consegue emprego é conhecendo pessoas e recebendo oportunidade. É quando chega no teu inbox lá no LinkedIn a pessoa falando, e aí, tá afim? E não. E aí eu acho. Deixa eu só fechar Vai lá, vai lá. minha linha de pensamento. E não é aquele tá afim, clica aqui no meu link para entrar. Não. É tá afim, vamos conversar. Esse é o que é o sério. Né? Esse é o que funciona. Uhum. Esse é o ponto 1 do que você estava falando. E o ponto 2 que eu queria falar é o seguinte: na minha visão, sabe quando é que você faz o teu pulo de senioridade? Quando você quer deixar de ser júnior para pleno, pleno para sênior, sênior para whatever? Quando você vai para uma vaga e o cara pergunta: você manja disso, você manja daquilo, você vai fazer, sei lá, um papel de liderança e os cacete, e você pensa para você: caraca, eu nunca fiz isso. Mas você tá lá na conversa, é uma linha muito tênue entre uma mentira, no sentido de eu nunca fiz e eu não sei fazer, e eu nunca fiz, mas eu sei que eu consigo. Eu não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer, sabe? Uhum. É o famoso, aqui é a minha chance de dar o passo para, eu sei que eu consigo. Eu vou dar esse passo, eu vou dizer que eu faço, mas eu sei que eu vou fazer. Uhum. Então, assim, pra mim, é como eu levei minha vida até hoje. É sempre quando eu dou meus saltos profissionais assim. Cara, estão pedindo uma coisa aqui que eu nunca fiz, mas eu sei que eu vou conseguir. E aí eu vou. Então, assim, Uhum. essa é a minha dica. Não sei se esse é o único jeito, não sei nem se esse é o jeito certo. Mas tem dado certo pra mim até aqui. Mas, assim, tem que Só tomar por muito curiosidade, cuidado. porque a gente trabalha com dados, tá? E esses dados eu tinha, Marquinhos, você falou, não é uma pesquisa, eu te trago resultados de pesquisa aqui, tá? Eu fui até verificar aqui nos meus arquivos, até enquanto você estava continuando a falar. A Clarify Capital fez uma entrevista com 1.045 gestores de contratação nos Estados Unidos, tá? E eles
nessa pesquisa eles descobriram que mais de 40% dos gestores de contratação publicam vagas que não pretendem preencher para dar a impressão de que a empresa está crescendo, tá? Além disso, então esses tá? 40% eram de uma pesquisa mesmo, porque eu vi essa informação de 40%, Sim, mas é foi de uma aquele pesquisa, negócio en mas passant e eu não. exato. Mas assim, é uma pesquisa que aconteceu no território americano, né? Não no Brasil, digamos assim. Mas, para você ver que é um fenômeno que não é exclusivo dos americanos, tá? Teve uma outra pesquisa, deixa eu ver aqui, eu não estou achando o nome da empresa, mas que disse que 1/3 das vagas publicadas no Reino Unido em 2023 eram vagas fantasmas. Uhum. Então, E assim, aí, e aí eu te pergunto, a gente pode não ter uma pesquisa dessa no Brasil que eu saiba. Pra falar a verdade, eu não sei, eu não procurei. Mas, cara, Uhum. não me surpreenderia nem um pouco da gente estar mais ou menos na mesma métrica. Sim. Eu já ouvi falar de usar como métrica para entender como que o mercado tá em questão de remuneração também. Né? Então, tipo, como ele vai buscar a pretensão salarial ali, porque é uma informação que todo mundo pede, acaba que eles conseguem fazer uma pesquisa de, ok, se eu precisar desse profissional, quanto eu teria que pagar para ter ele, né, na minha empresa. Então, eles usam bastante isso como métrica, criando essas vagas. Mas Termômetro, né? Fazer um como termômetro de termômetro. mercado. Isso. E aí, ai, cara, uma coisa que eu queria comentar também dessa parte de que o Marcos comentou, que, cara, isso é muito real, né? Da questão de você receber diferente de você enviar. E aí uma coisa que é super importante, que eu acho que fica como uma dica, né? É entender como funcionam as ferramentas automatizadas de screening de currículo, né? Currículo e perfil. Então, essas pessoas chegam até você não porque, cara, apareceu ali, ela simplesmente recebeu um sinal divino, falou, putz, o Aaron, o Marcos ou o Antônio aqui são bons profissionais para essa vaga. Não, eles estão usando as ferramentas de screening do próprio LinkedIn, ou até mesmo da vaga, né, específica, para buscar com base no perfil daquela pessoa se tem algum match com a vaga que ela está descrevendo. Né? Então, primeiro, as pessoas usam o LinkedIn ou plataformas de vagas, né? Onde você consegue disponibilizar o seu currículo para criar filtros com base nas tecnologias ou no perfil que ela está procurando. E depois, isso pode acontecer também quando você envia o seu currículo para uma vaga, a pessoa vai rodar também screening também do que você está do seu currículo, né? E no final das contas, cara, acho que mais de 90% aí morre nessa fase, né? Então, geralmente, o seu currículo tá caindo pro robô. O robô tá cortando o seu currículo porque o seu currículo não tem a descrição necessária para atender aquela determinada vaga, né? E aí, o que leva ao outro problema desse mesmo quesito de achar o profissional certo, que são aqueles sim, profissionais que não fazem um currículo decente, tá? E quando eles se deparam com uma empresa que faz essa triagem via robô, eles acabam não passando na triagem. Porque exato. as empresas não fazem, por exemplo, um template próprio, não tem um template universalmente conhecido para você Uhum. preencher currículo. Então, sim, Gente, isso é uma coisa importante eu vou também. deixar aqui pra vocês. Não sei vocês, mas tipo, cara, se eu tô procurando vaga e a vaga não for se candidate pelo LinkedIn, eu já pulei. Candidatura simplificada. Ah, filho, não, não. Porra, cara, não tem nada que irrita mais do que você entrar na caceta do site e cada empresa tem uma desgraça de um sistema diferente que você tem que preencher a sua vida inteira de novo. Sim. É muito Até irritante. porque aquele. Tem até um meme que mostra isso, né? Que é aquele preencher com o seu LinkedIn. Aí você aperta o botão no sistema do cara e depois você tem que preencher tudo de É, novo. Porque é ele pegou tudo errado. tudo errado. Não Sim, dá, pior que é não. verdade. Pior que é verdade. Então, eu acho que assim, esse é um ponto bem importante. E aí, eu particularmente, eu prefiro manter o meu LinkedIn atualizado em relação ao meu currículo. Meu currículo, geralmente, É, eu dou a mínima ali, na verdade. Porque, no final das contas, né, acho que o LinkedIn é uma das principais plataformas ali de recrutadores, né? Então, todos os recrutadores estão no LinkedIn e eles estão fazendo screening no LinkedIn, porque é uma plataforma que é mais fácil, né, de ele buscar.
Então, cara, assim, e eu digo isso porque das minhas experiências, né, profissionais, as duas últimas principalmente, eu entrei porque um recrutador me procurou no LinkedIn, né? Eu não estava procurando vaga, o recrutador me procurou, aquela money is God, né? Não só isso, obviamente, mas o recrutador ele oferece uma oportunidade e aí, cara, vai de você conseguir sentir o mercado, né? E aí é uma coisa que eu também sempre bato na tecla, apesar da brincadeira a Money is God, né? É uma coisa que, no final das contas, cara, é uma das coisas que importam, em relação, obviamente, também àquilo que você quer ter de experiências. E eu tenho uma filosofia de vida de que, cara, se a empresa ela não tá entendendo, não tá me valorizando a cada 2 anos, pelo menos, né? E é isso com o ponto de vista de não só de aumento, mas de promoções, né? Se eu não tô conseguindo subir na empresa, quer dizer que a empresa ela não tá enxergando o meu valor dentro daquela companhia, então eu prefiro voltar pro mercado e buscar outra oportunidade. Porque eu acho que a gente tem ciclos, né, dentro da empresa. É a minha visão. Tem pessoas que preferem ficar 10, 15, 20, 30 anos dentro da mesma empresa, mesmo que ela esteja no mesmo cargo ou em cargos semelhantes. Eu não vejo O dessa legal, forma. o legal, Aaron, é que essa regra que você estabeleceu aí para você mesmo, ela esbarra no mínimo que eu escuto, tá certo, da maior parte dos recrutadores de RH com quem eu converso hoje em dia. Por Uhum. que eu te digo isso? Porque eles viram e falam, ó, se o profissional não fica pelo menos 2 anos em uma empresa, se todo ano ele está trocando, se ele está trocando de empresa em menos de um ano, se em menos de um ano ele é mandado embora, esse profissional não é um profissional que a É, gente quer investir. Sim. E sim. por que isso? Porque é conhecido no meio de RH que, por melhor que seja o seu perfil, tá? Você, quando entra numa empresa, você tem muita coisa a aprender, Sim. principalmente da Claro. cultura daquela empresa. Então, geralmente, o primeiro mês é para você aprender as rotinas mais urgentes. Yes. Depois, os 3 meses seguintes é para você aprender coisas que são aceleradoras do seu trabalho. E você só vai estar maduro ali para ser, tipo assim, ó, produzir a partir de 6 meses em diante. Isso. Então, eles Exato. querem que você tenha pelo menos 2 anos para você ter dado um retorno para a empresa. Então, o legal da Concordo, sua regra concordo. é que ela esbarra nesse mínimo. Você Sim. só aceita, você volta para buscar vaga no mercado se você tiver há 2 anos e não tiver sido valorizado. Uhum. Não, Beleza. eu olho muito isso quando, assim, olhando mais do ponto de vista de contratação, né? Eu sempre Uhum. olho isso, cara. Qual é o perfil da pessoa? Tipo assim, cara, ela teve um caso. Um caso, beleza, acontece. Não tem problema. 2, vamos avaliar, vamos conversar. Agora, se é um padrão, Uhum. eu já excluo. Eu já excluo. Porque eu não vou perder meu tempo, porque custa meu tempo de ensinar, handover, tudo mais, Uhum. para algo que eu já sei qual vai ser o outcome daquilo ali. Eu não vou perder meu tempo. Então, assim, Sim. ao mesmo tempo, foi o que você falou, cara, 2 anos, não é que você vai sair. 2 anos é um marco, é um checkpoint. Isso, exato. É um checkpoint. Como as coisas estão, sabe? É para você e para mim. Porque muitas vezes as pessoas falham nessa questão de entender, cara, não é uma relação unilateral, é bilateral, né? É uma relação Exatamente. bilateral. Muita gente esquece nessa questão que é o seguinte: o seu salário está ligado a uma única coisa. Você está dando mais dinheiro para a empresa do que o seu salário entra? Uhum. Se a resposta é sim, tá resolvido, cara. Tá resolvido. Não tem mais o que discutir. Nós três aqui, a gente não está trabalhando em ONG, por enquanto. Então, por hora, a gente ainda está trabalhando nesse modelo, em um modelo Ó, capitalista. mas tá aí Então, uma ideia, hein? Tá aí uma ideia. Depois que o podcast decolar, a gente pode abrir uma ONG, cara. eu tenho ideias pessoais sobre isso para o futuro, que a gente pode discutir em um outro dia, de um outro podcast até. Uhum. Mas Particularmente, você sabe que diretor de ONG, de grandes ONGs, ganha bem a beça, né? o que eu tenho opiniões pessoais sobre isso, dado o nome, né, de ONG. Mas tudo bem. Uhum. Uhum. Mas a questão toda que eu digo é o seguinte, cara, é muito simples você se perguntar, né? Cara, a conta tá no verde ou tá no vermelho? Se pergunte isso, né? Se E a também, conta tá no cara, verde e ninguém tá, e ninguém tá me valorizando, então
Eu Tá acho na que hora. também não é nenhuma questão só de, como eu comentei, né, é bilateral. Então, se a empresa não está enxergando valor no meu trabalho, né, também tem esse outro ponto, né? Ou eu não tá enxergando valor, eu tô entregando e a empresa simplesmente não tá valorizando, mas tem o contrário também. Às vezes eu passei 2 anos ali, não consegui entregar, não é que a empresa não valorizou, aquela vaga não teve match comigo, não teve match cultural, ou não Pode teve match de acontecer, fato pode acontecer. com expertise. Isso também muitas vezes esbarra com a própria questão do que está sendo pedido na vaga. Por exemplo, às vezes a vaga está Voltando ao sendo início do nosso, né? isso. Porque, cara, imagina, né? Putz, eu queria muito trabalhar com a Cloud X, aplicando técnicas de ciência de dados, técnicas de machine learning, por exemplo. Eu chego lá e eu me deparo com coisa totalmente diferente. Não existe a Cloud X, tá tudo on-premise, eu tô mexendo com Python 2.7, entendeu? Então, assim, muitas vezes acaba que você esbarra com uma experiência que você não queria ter. E o que a vaga descrevia não é o que ela, de fato, tá te entregando ali, tá? E aí, cara, muitas vezes tem desafios. Muitas vezes existe o desafio de você ser parte integradora desse processo de fazer com que isso aconteça, né? E, pô, é legal. Mas muitas vezes é isso. Tipo, a empresa tá olhando lá pro futuro, que daqui 5 anos ela pretende ter tecnologia tal. Isso desmotiva o profissional que tava procurando aquela vaga, né? E aí ele vai acabar se desvinculando. Então, esse marco, né, não é só um marco de a empresa não valorizou o que eu fiz, mas talvez o que eu faço não é suficiente para aquilo que a empresa precisa também, né? Sim, É sim, bilateral, né? sim. E. Então, tem esses Não, dois isso é pontos ali, verdade. né? Isso é muito verdade. Cara, é, é uma coisa. O mercado de tecnologia é muito diferente, né? Porque nesse ponto a gente tá no mercado de tecnologia, quer queira, quer não, né? Sim, E aí entra outras coisas também, que é aquela história, né? Cara, quem tá dentro do mercado, você sabe, cara. Imagina você, como é difícil você conseguir um aumento de 20% dentro do teu trabalho. 30, sim. 40. É muito difícil. Não, e também, só um adendo aí, o Marcos, que você tá falando. É, é, apesar de eu ter essa filosofia, a gente sabe que a curva ela não é uma curva linear, né? Ela é uma curva que começa linear e depois ela atinge um determinado platô. Porque, cara, tudo tem um Né? limite, né? Não tem como Verdade. eu esperar que se a cada 2 anos, daqui 6, 8 anos, eu vou ser o CEO da Microsoft, né? Então, cara, não é linear, né? A gente precisa também ter essa mentalidade aí, que senão às vezes eu falo uma coisa aqui e a pessoa leva ao pé da letra também, segue uma filosofia maluca que eu não tô pregando isso daqui, tá? O que eu quero dizer É, é que isso é linear no início, mas isso atinge um platô muito rápido, né? Determinando da forma como você, é uma, é como uma você vai curva subindo, né? logarítmica, né? Isso. Porque É. senão, cara, se você pensar nisso de uma forma tão linear, vai chegar uma hora que você vai estar esperando ali ganhar 200 mil reais por mês, né, os 50 mil dólares por mês, sendo CEO da Microsoft e, cara, não vai nessa pira não, né? Não, tem que ter É noção. aquela história, né? Tem uma lei brasileira que limita o salário que pode ser pago em organizações do terceiro setor e em cargos públicos. Tá? Que não pode ser mais que o salário do presidente, né? Não Na tem um verdade, negócio muda desse? para organizações do terceiro setor é 70% do salário do presidente, não é nem o salário do presidente. Tá? Mas, Que para na além prática não dessa. serve pra nada essa lei, né? Então, mas é porque como tudo, há um jeitinho, né? Você diz que uma parte é salário, o resto você diz que é PL, né? Aí já não é salário, você pode ganhar mais. Mas o que eu estou querendo dizer, por que eu evoquei essa lembrança aqui que quase todo brasileiro deve ter? É porque você também deve imaginar, o seguinte, deve perceber que é o seguinte, não é só a questão do retorno que você está dando para a empresa, mas é também que, olha, assim como tem você muito bom, existem outros profissionais muito bons. E Sim. dependendo do teu custo, por mais que você esteja dando retorno positivo, vale para a empresa buscar um outro profissional que saiba pelo menos tanto quanto você e pagando um pouquinho a menos. Ela já vai estar economizando. Sim, Sim, sim. Tá? sim. Então, tipo assim, existe um limite. O teu salário dentro de Sim. uma empresa ele vai crescer limitadamente. E se Uhum. você quer aumentar esse salário, às vezes você precisa ir para outra empresa ou até mesmo empreender, Sim. criar a Sim. tua própria empresa para ter distribuição de lucro. Então, E até uma coisa isso que o Otônio tá comentando é super importante também, porque tem muitas das companhias, na verdade, os degraus, ela tem um limiar,
né? Então, por exemplo, a sua promoção está limitada a 15 ou 20% do seu salário atual. Então, se você chegou nessa empresa com salário baixo, às vezes você vai ter um cargo super alto, mas o seu salário não vai ser condizente com aquilo, e às vezes uma pessoa que veio de mercado já com salário inicial mais alto vai estar te cobrindo de longe, né? Então isso E é um eu fato já vi também isso acontecer pra caramba, né? várias Cara, vezes. geralmente o cara que ele entra na Não empresa tô como falando desse caso júnior. não, tá? Eu tô falando que eu já vi isso em outras empresas, tá? Não, sim, Várias sim. vezes. O que eu ia comentar, né, é que às vezes a empresa que você entrou como júnior e você chegou até às vezes num cargo de gestão, cara, às vezes você vai ter um salário mais baixo do que um cara que é sênior dentro da área, às vezes que um cara que veio de mercado, né? Por isso, porque como tá Gente, sempre limitado esse valor, né, acaba que. mas isso aí é o lado negativo do chamado plano de cargos e salários que todo mundo fez questão de alguns anos atrás enaltecer e glorificar. Tipo, plano de cargos e salários. Poxa, é interessante quando bem feito? É interessante quando bem feito, porque tipo, vai mostrar ali tudo que é demandado de você, quais são os gatilhos para você começar a se tornar uma pessoa atraente para promoção, o que você vai fazer quando ser promovido. Plano de cargos e salários bem feito vai te dizer isso tudo. Mas por outro lado, ele também vai fazer um binding ali no custo da empresa. Então, ele vai limitar. Olha, quando você for promovido, você vai ganhar no máximo 15, 20% a mais. Ele vai. Tanto é que, conversando com um profissional de RH, gente, eu converso com alguns, muitos, tá? Eles sempre falam, cara, você receber uma proposta de fora da sua empresa é no mesmo regime, ou seja, você é CLT e a vaga é CLT, o aumento de salário tem que ser pelo menos 25%. 25%. Por quê? Porque ele supera o que você ganharia se fosse promovido na tua empresa. Uhum. Sim, É simples sim. assim. Tem várias questões sobre isso, né? E novamente, isso sempre volta àquela questão da vaga. E, por exemplo, isso acontece. Isso foi algo da área de dados que aconteceu. Você falou falando de cargos e salários. Isso é muito bom, muito bem colocado. Eu vi isso acontecer de uma empresa, no meu caso, uma empresa que eu adorava, eu trabalhava lá, eu gosto muito, ainda tenho muito carinho pela empresa, muito carinho por todo mundo que estava lá. E, assim, eles tiveram muita dificuldade no timing de resposta ao mercado da questão de remuneração para cientista de dados, por consequência de cargos e salários, tudo. O que aconteceu? Uhum. Saíram, né? Praticamente galera de dados, quase toda vazou, né? Então, assim, por quê? Você não tinha como, dentro da empresa, legalmente fazer essa coisa. Eu não sei se muitas pessoas sabem, mas, tipo, o plano de cargos e salários de uma empresa é registrada com o governo, né? Não é algo que o pessoal faz desenhando um papel e diz, ah, eu tenho. Não, aquilo é registrado legalmente com o governo. Quando Uhum. Quando é você bem diz, feito. quando você tem realmente um plano de cargos e salários de verdade, aquilo é registrado legalmente. Você, assim, você sabe os salários de cada cargo, sabe? Não é uma coisa escondida. Por Uhum. isso que é muito difícil você realmente ter um plano de cargos e salários e implementar, porque dá merda. Porque você descobre que tem júnior ganhando salário de sênior, sênior ganhando salário de júnior, e para você implementar aquilo é uma desgraça legal para você organizar tudo, né? Uhum. Tô falando isso porque eu já vi isso acontecer. Mas o ponto é, para você fazer isso, às vezes você não consegue acompanhar o tempo de resposta do mercado de uma nova demanda, como por exemplo foi aquele craze de cientista de dados ali em 2018, 2019, que, cara, surgiu esse papel pagando um salário que eles não estavam prontos e fez o quê? Sumiu todo mundo, né? Uhum. Então, assim, esse tipo de coisa relativo, volta aquela questão de vaga. E aí acontece o quê? Vem galera e vamos tirar, e vamos fazer, vamos contratar, vamos não sei o quê. E aí entra essas pessoas, e aí entra a galera pela janela, né, também. Que acontece o que Uhum. vocês falaram. Entra um cara do mercado ganhando lá em cima, um cara que já tá lá, que necessariamente o cara não necessariamente é melhor ou pior, causa esses desconfortos e por aí vai. Sim. E é isso. Isso é a vida, né, como acontece. E só pra deixar aqui uma última dica, que eu acho que é bem importante, em relação a essa questão, né, das vagas, que é um descritivo gigantesco de tecnologia, etc, e blá blá blá. Sempre que você consegue ir avançando nas etapas das vagas, você vai ter entrevistas
primeiro com o RH, para entender essa parte mais cultural da empresa e como você lida ali, né, com determinadas culturas. Mas depois você vai ter entrevistas técnicas, tanto com pessoas da área quanto com gestores da área. Então, entenda, se você tem uma limitação, né, de, cara, eu quero trabalhar com a tecnologia tal, eu quero trabalhar com o XPTO, entenda com essas pessoas se você vai ter esse fit. Né? Cara, É. assim, aqui entre nós três, eu acho que a gente tem um perfil muito parecido de, cara, dane-se com a tecnologia, o meu negócio, o que me move é o desafio, né? Vamos dizer assim. Cara, isso é uma coisa que eu sempre gostei em todas as empresas que eu trabalhei, que era nunca eu chegava numa área que estava super consolidada, com tecnologias super consolidadas, e eu tinha que ajudar a construir isso. E eu gosto disso. Mas tem pessoa que não gosta disso. Tem pessoa que quer chegar lá e lidar com a tecnologia XPTO. Então, aproveite essas entrevistas técnicas para tirar essas dúvidas e entender se você tem um fit com o que você está procurando. Que diferente de mim, talvez você não queira, putz, eu não quero o desafio de ter que implementar uma coisa nova, eu não quero ter essa questão de lidar com coisas diferentes, eu quero lidar com o que eu sei, com o que eu tenho experiência, eu quero continuar e ser melhor naquilo que eu já sei. Né? Então é importante que Em nessa etapa. resumo, não seja apenas entrevistado, entreviste também. Exato. Exato. Bela pegada. E, assim, e o que o Aaron, isso aí que você falou, Antônio, que o Aaron falou assim, isso que o Aaron tá falando do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista comportamental, não seja a pessoa que só responde ao RH, seja a pessoa que pergunta também. Sim, O RH vai sim. perguntar para você por que você é a pessoa certa para a vaga. Pergunta para o RH por que a empresa é a empresa certa para você. Uhum. Sabe qual é uma pergunta que ninguém faz e que todo mundo deveria fazer? Por que aquela vaga está aberta? Uhum. Por que essa vaga está aberta? Qual é a resposta? Porque a empresa está crescendo ou porque essa vaga é uma substituição? Só que as empresas dificilmente vão te dizer quando é uma substituição, cara. É, Dificilmente vão te dizer. mas aí ela vai tatear na resposta. Você já vai saber. Tem várias palavrinhas chaves que já te levam a saber se é cilada, Bino. A gente até pode Meus fazer um outro queridos. episódio inteiro sobre ciladas. Cara, Eu acho excelente. até eu jogar aqui a dúvida, tá? E aí a gente pode influenciar positivamente ou negativamente as pessoas. Então, tomem cuidado com as respostas. Vocês acham que a pessoa tem mais chance de ser aceita numa vaga quando ela tá mais aberta a implementar coisas novas, ou a lidar com uma transformação, ou a lidar com uma tecnologia super consolidada já dentro da empresa, etc. Mas a sua pergunta é o que é ou o que deveria ser? Porque muda a O que é? O resposta. que é? O que é? O que é a minha percepção hoje é o segundo caso. O que deveria ser o primeiro caso. E eu digo isso porque no mestrado de administração eu estudei sobre cultura organizacional e uma das coisas que quem estuda isso sempre fala é que para uma empresa continuar sempre saudável e crescendo, ela tem que saber, na verdade, navegar nos ambientes, mudar de acordo com os paradigmas. Então, tipo assim, olha, hoje eu tô com Tableau, mas se amanhã, por causa de uma questão de custo, a empresa resolver mudar para Power BI, eu tenho que ter profissionais que vão estar ali dispostos a mudar para Power BI. E se for para Looker Studio, também. E eu estou falando de programas que, pô, são da minha natureza porque eu gosto muito de visualização de dados. Mas é aquela coisa, eu tenho certeza que se a gente falar de ciência de dados, pô, hoje é Python, pô. Não é mais 2.7, mas hoje é Python. E se amanhã for Julia? Aí você vai aprender Julia. Tá aí uma coisa que eu acho que em 2024 eu finalmente posso respirar aliviado que, cara, não pegou. Graças a Deus, não pegou. Porra, por muito tempo eu tava com medo que essa desgraça ia pegar e eu ia ter que aprender esse Python gourmetizado querendo esse Java gourmetizado Chave. querendo ser cool. Mas graças a Deus acho que esse negócio não colou. Agora, Mojo, isso aí fica pra outra conversa. O Antônio tá Gente, falando no mudo aí, mas. nosso tempo chegou no Não, fim.
Não, eu concordo com vocês. Eu só ia dizer que o resumo da ópera é o seguinte: a empresa ela tem que saber mudar a maneira como ela faz as coisas também. E isso passa pelos profissionais dela. Então, por isso que eu digo que a boa resposta, acho que seria ter o profissional que está disposto a mudar também. Pô, cara, Também. é muito bom, né, quando você tá ali, tipo, apertando aquela feridinha ali da empresa, tipo, cara, a gente precisa melhorar isso daqui, porque... E você vê que, na verdade, além de ser muito bom esse processo, né, você consegue conhecer pessoas que têm uma mentalidade igual, que empurra pra caramba a empresa e realmente transformam a empresa. Quando isso acontece é muito bom mesmo. Agora, bom, só para fazer uma síntese final de uma última desse assunto, assim, galera, quem ficou até aqui, quando você vê uma vaga, não se assuste. Deu match em 3 coisinhas ali, vai fundo, vai fundo. Confia em você, não confia na vaga não. Pode ter certeza. Quem escreveu aquilo ali sabe menos que você. Pode ter certeza. Confie nos dados. Assim, confia no dado, mas assim, no que diz respeito à vaga, aquilo ali, em 90% das vezes, que é um blá blá blá. A gente podia criar um custom GPT que é o desblablaficador de vagas. Que ia ser um negócio super maneiro. Basicamente isso. Cara, tá aí uma oportunidade, hein? Empresas que fazem de fato um assessment na área para entender qual que é a fragilidade dessa área, o que eu preciso de profissionais para buscar ele de fato no mercado. Você está sugerindo uma consultoria? De certa forma é. Em breve. Interessante. Aí vem aquele meme do gatinho agora, atrás da bola. Interessante. Galera, meus queridos, muito abraço. obrigado para quem ficou aqui até agora. Adeus. Valeu, Abraço, pessoal. galera.